Nossa, mano, mó tédio, velho. Não tem nada pra fazer. Acho que eu vou ligar pra Lívia, mano, pra nós jogar alguma coisa. É uma boa ideia, boa ideia. Vou ver o que ela quer jogar aqui no Discord. Salve, Lívia, mano, de boa, velho? Mano, tava a fim de jogar alguma coisa hoje, mano, mas eu tô sem ideia, assim, velho. Tu tem alguma ideia aí pra nós jogar? Oi, Nathan. Então, eu tava pensando no Valorant, o que você acha? Valorant, boa. Vou abrindo ele aqui então pra nós jogar. Por que você tem um cartaz escrito Isopreno na sua parede? Ah, mano, o cartaz lá atrás, escrito Zopeno, velho. Ah, é pra aquele trabalho da LG lá, velho. É, eu tô usando, tipo, como cenário pra gravar aquele vídeo, tá ligado? Ah, é verdade, é aquela molécula que faz a borracha, né? Sim, mano, exatamente. A molécula que é o composto da borracha, né? Que é a composição formada por 5 moléculas de carbono e 8 de hidrogênio, tá ligado? Mas ele também tá presente nos terpenos, né? Que são, tipo, moléculas produzidas pelo metabolismo secundário das plantas. Os terpenos é usado pra óleos essenciais. Mas, mano, é uma molécula muito interessante. Eu adorei pegar essa molécula pra fazer o trabalho da LG, velho. Sim, eu lembro que o professor comentou isso com a gente. A professora Natália, daquela outra escola que a gente estudava, falou sobre isso uma vez, não é? 2 anos atrás. Alunos, prestem atenção. Deu de bagunça. Voltando ao assunto. As origens da borracha. Algumas formas de borracha eram conhecidas havia muito tempo em toda a América Central e do Sul. Em geral, o primeiro uso que dela se fez é atribuído a tribos indígenas da bacia amazônica. Em sua segunda viagem ao Novo Mundo, em 1495, Cristóvão Colombo viu, na ilha de Hispaniola, índios brincando com bolas feitas com uma resina vegetal, que quicavam a alturas surpreendentes. Colombo levou um pouco desse novo material para a Europa, mas o látex de borracha continuou pouco conhecido. As amostras tornavam-se pegajosas e mal cheirosas quando o tempo estava quente, e nos invernos europeus duras e quebradiças. Um francês chamado Charles Marie de La Condamine foi o primeiro a investigar se poderia haver algum emprego sério para aquela estranha substância. La Condamine aproveitou a oportunidade para explorar a selva sul-americana e retornou a Paris em 1735, com várias bolas de resina coagulada da árvore da borracha. Ele observara os índios omegos do Equador coletando a seiva branca e pegajosa da árvore, que depois defumavam e moldavam numa variedade de formas. As amostras da seiva crua que La Condamine levou consigo fermentaram durante a viagem de navio e, ao chegar à Europa, era uma massa inútil e mal cheirosa. O látex é uma emulsão coloidal, uma suspensão de partículas naturais de borracha na água. Muitas árvores e arbustos tropicais produzem látex, entre elas a Ficus elástica, a planta doméstica geralmente chamada de planta da borracha. Porém, o maior produtor isolado de borracha natural é uma árvore originária da região amazônica do Brasil, a Hevea brasiliensis ou seringueira. Mano, mas o mais interessante mesmo da borracha, velho, é a história dela, velho. Eu tava pesquisando, tipo, uns vídeos pra ter como referência no meu trabalho, né? E eu achei muito da hora, velho, de um canal chamado Eduardo na História. Eu vou te mostrar ele aqui, peraí. Bom, agora a gente vai falar sobre os promotores da borracha, começando pelo Michael, que foi um físico e químico britânico, e ele não foi o único a fazer experimentos com a borracha. O químico foi o Charles, que usou a nafta como solvente para converter a borracha num revestimento flexível. E aí, durante um período do início da década de 1830, nos Estados Unidos, ele foi tomado por uma febre da borracha. Porém, apesar de todas as suas qualidades, a popularidade das peças, conforme as pessoas iam usando, declinou à medida que as pessoas viram que no inverno elas ficavam duras como ferro e quebradiças. E aí, quando chegavam no calor, elas derretiam, virando uma cola mal cheirosa. E a febre da borracha acabou quando o mal tinha começado. Por volta de 1834, logo depois que a primeira febre da borracha deu uma acalmada, o inventor e empresário norte-americano Charles deu início a uma série de experimentos que desencadearam uma nova e muito mais prolongada febre da borracha no mundo inteiro. Em dado momento ali ocorreu a ideia de que misturando um pó seco com a borracha seria possível absorver o excesso de umidade que a tornava tão pegajosa quando fazia calor. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, ele tentou misturar várias substâncias com a borracha natural,
nada funcionava. Mas mesmo assim, com tudo isso, ele persistiu. Ele conseguiu novos financiadores, fez novos experimentos que não deram certo, até que teve uma grande descoberta depois que ele fez experiências com enxofre em pó como agente secante. E aí, acidentalmente, ele deixou cair um pouco de borracha misturada com enxofre sobre um fogão quente. Sei lá como ele fez isso, mas ele foi também capaz de reconhecer um potencial na massa carbonizada e viscosa que se formou. Só que ele não sabia o quanto de enxofre e o quanto de calor eram necessários. Ele levou adiante todos os seus experimentos, usando amostras de borrachas impregnadas de enxofres que foram prensadas entre ferros quentes, assadas no forno, tostadas sobre o fogo, defumadas sobre a caldeira e enterradas sobre a areia aquecida. E aí finalmente ele conseguiu. Foi um experimento que deu certo. E durante mais ou menos uns 5 anos após, ele descobriu um processo que produzia resultados uniformes na borracha, como, por exemplo, ela ficava permanentemente rígida, elástica e estável, tanto no inverno como no verão. E é isso, espero que tenham gostado. Mano, e no meu trabalho, o professor pediu pra explicar sobre as ligações duplas cis e trans do isopreno. Cis e o quê, mano? É que assim, a borracha natural, ela é um polímero da molécula do isopreno, né? E a estrutura dessa molécula, no geral, é formada por 2 ligações duplas em átomos de carbono juntas. Isso foi concluído depois de muitos anos de pesquisa e experimentos. Quem deu o primeiro passo nesses estudos foi um cara chamado Michael Faraday. Mas enfim, ligações duplas têm isômeros cis e trans. No caso do isopreno, é mais ou menos assim. A ligação dupla cis é resultado da polimerização da borracha. Polimerizar significa basicamente união de moléculas. Então, quando as moléculas do isopreno se juntam, com uma ponta conectada à outra. A fórmula do isopreno é C5H8, né? Então, assim, na estrutura cis, os 2 átomos H e os 2 grupos CH3 estão no mesmo lado da ligação dupla. E na estrutura trans é basicamente o oposto. Esses 2 átomos H e os 2 grupos CH3 estão em lados diferentes da ligação dupla. Parece que é só uma troca de posição, né? Mas é justamente a forma como os átomos e os grupos estão arranjados em torno dessas ligações duplas é que resulta nas propriedades dos polímeros do jeitinho que são. Quando moléculas de isopreno se combinam, novas ligações duplas se formam. Como a cadeia contínua de átomos de carbono são todas cis, a gente tem um arranjo cis, que por sinal é essencial para a elasticidade da borracha. Tem vezes que esse arranjo aí é trans, daí se produz um polímero natural diferente com propriedades bem diferentes da borracha. Esse polímero de isopreno trans vem de substâncias do látex de outra espécie de árvores, a gutapercha e a balata. Essas 2 substâncias podem ser derretidas e moldadas, mas endurecem depois de um tempo expostas no ar. Enfim, as propriedades dos arranjos, tanto cis quanto trans, nos permitiram criar materiais diferentes ao longo da história, né? E graças ao estudo das propriedades do isopreno e das ligações que a gente consegue adaptar esses materiais no nosso dia a dia. Ah, sim, mano, agora faz sentido. É que eu tava estudando, mano, só a história do isopreno. Eu não cheguei a pesquisar o que é isso, molécula cis e trans. Mas, tipo, eu tava prestando direto lá, não tava entendendo nada. Muito interessante, né? E é justamente as propriedades dessas ligações que fazem a borracha esticar. Como a minha tia é química em uma fábrica de borracha, eu pedi pra que ela me explicasse melhor o porquê da borracha esticar. Queria colocar alguma coisa a mais no meu trabalho, sabe? Ah, sim, sei. Então, ela falou algo tipo assim... Lívia, já fica ciente que é um processo longo, demorado, mas como eu sei que você já tem uma noção básica de química, vai ser mais fácil de explicar. Tá, vamos lá. A borracha ela estica por conta da sua estrutura química. Ela contém cadeias aleatoriamente enroscadas do polímero isopreno. E quando são esticadas, elas se endireitam e se alinham na direção desse esticamento. Então, presta atenção. Assim que acaba o esticamento, essas moléculas elas voltam a se enroscar. Mas não é só isso, também tem as cadeias cis da molécula da borracha natural, que não são tão próximas a ponto de fazer ligações cruzadas, além de que quando a substância está sob tensão, essas moléculas ordenadas elas podem escorregar uma pelas outras. Ou seja, elas são possíveis de se unir, impedindo que as cadeias longas deslizem, tornando o esticamento impossível. Bom, mas como você já sabe que foi o Charles Goodyear que inventou o processo de vulcanização por conta da sua escola, eu só vou te relembrar que quando o Goodyear acrescentou enxofre à borracha natural
e aqueceu essa mistura, ele produziu ligações cruzadas formadas por meio de ligações de enxofre com enxofre. Então esse aquecimento ele era necessário para ajudar na formação dessas novas ligações. Então ele conseguiu tornar as moléculas da borracha flexíveis, mas ele também impediu que elas se escorreguem juntas. E olha que o cara nem era químico, hein? Ah, e uma coisa que eu acho muito legal é que com somente 0,3% de enxofre é suficiente para alterar o grau de elasticidade da borracha natural, tornando a borracha natural estável. Então, resumindo toda essa explicação, a elasticidade da borracha ela varia de acordo com a quantidade de enxofre adicionado. Ou seja, quanto mais enxofre tiver na borracha natural, mais resistente e menos flexível ela fica, pois aumenta a quantidade de ligações cruzadas na molécula, entendeu? E o que mais você estudou sobre a história dela? É bastante coisa, mano. Você se importa se eu falar tudo? Claro que não, pode falar. Tá bom, então. Então, no começo do século XX, né, depois que se observou todo esse potencial que o látex tinha, né, nessa produção de borracha, a sua demanda aumentou muito, assim. E tinha um lugar que tinha um monopólio desse comércio de látex, que era a Amazônia, né, já que a árvore que produzia o látex da borracha natural, né, a Evias brasiliensis, ficava localizado na Amazônia. E quem enriqueceu com isso foram os barões da borracha, né, que eram os proprietários de terra de seringueiras. Mas uma coisa que geralmente não pensam, né, quando se fala nessa riqueza dos barões, é o sistema de trabalho que eles usavam, né, que se assemelha muito a um sistema de escravidão. Os seringueiros, só para você ter uma noção, eles trabalhavam horas exaustivas, de dia até de noite, sem direito a muitas folgas. Eles também sempre viviam em dívidas, né, já que os barões da borracha que ofereciam os mantimentos para eles, né, só que os salários não pagavam, então eles ficavam tipo numa dívida eterna até eles morrerem. E assim, quando o látex ele não tá coagulado, né, eles não podem coletar, que é uma época assim, tipo, que durou cerca de 6 meses, eles não podiam fugir dos acampamentos, porque caso eles saíssem de lá, né, eles poderiam ser mortos a tiros. Mas enfim, os barões eles enriqueceram a cidade de Manaus, né, já que era ali o polo do comércio de borracha mundial, né, construíram teatros, compraram diamantes, mas esse auge teria seu fim logo. Em 1876, um botânico inglês chamado Henry Alexander Wickham, ele levou 70 mil sementes da Evia brasiliensis lá para o Reino Unido, né, com a intenção de o Reino Unido ter o monopólio da borracha, né. E aí o que ele fez? Como ele era botânico, ele pertencia ao Royal Botanical Garden lá da Inglaterra, né, e aí lá eles fizeram 1.900 mudas da Evia brasiliensis e eles levaram para alguns países da Ásia, né. O primeiro deles foi a Sri Lanka. Lá eles fizeram grandes trabalhos científicos para observar a Evia brasiliensis e descobriram várias coisas que, na verdade, a Evia brasiliensis já produzia látex a partir dos 4 anos de idade, não aos 25, como se pensava antigamente. Mas, enfim, qual que foi o resultado disso, né? Em 1907, o Reino Unido já tinha mais de 10 milhões de seringueiras plantadas na Malásia, né? E detinha já o monopólio da borracha, né? Lá na fábrica da minha tia, eles produzem borracha artificial. Você chegou a pesquisar mais ou menos como eles fazem ela? Sim, a borracha artificial, eu ia falar dela exatamente agora, né? Na verdade, eu já gravei essa parte do meu projeto, né, no vídeo do isopreno, né? Eu vou te mostrar ela, peraí. Mas se engana quem pensa que só a borracha mudou os rumos da história mundial. Nós também mudamos o rumo da borracha dentro da nossa história. Nos Estados Unidos da América, a demanda por esse produto era cada vez maior. Essa demanda se tornaria ainda maior em 1941, quando os Estados Unidos decidiu entrar na Segunda Guerra Mundial. A preocupação com uma possível falta de borracha se tornou pauta nacional, surgindo assim a ideia de criar uma borracha artificial. Entretanto, ainda houve tentativas de introduzir fontes alternativas à borracha natural dentro dos Estados Unidos. Um exemplo foi o chiclete, uma espécie diferente de látex produzida por uma árvore conhecida como sapotizeiro. Essa borracha foi introduzida no país pelo general Antônio Lopes de Santana, em uma tentativa de buscar recursos para retornar à presidência do seu país, o México. Entretanto, não foi possível obter propriedades parecidas com a borracha natural. Um dos seus sócios, Thomas Adams, ao lembrar-se que desde o tempo dos maias e incas, povos do México já mascavam um certo tipo de resina vegetal, teve a ideia de pulverizar aquela resina com açúcar e um pouco de corante. E foi aí que surgiu o famoso chicletes e a empresa de doces Adams.
Bem, como fontes alternativas realmente não dariam certo para fornecer a demanda de borracha nos Estados Unidos, eles realmente partiram para a criação da borracha artificial. E, ironicamente, ela surgiria primeiramente na Alemanha. Como na Primeira Guerra Mundial a Alemanha sofreu com alguns bloqueios comerciais em países da Ásia, o país precisou desenvolver a sua própria borracha. Foi então que a empresa ID Farben desenvolveu uma substância com características parecidas com a borracha natural, conhecida como borracha de estireno e butadieno, ou em inglês SBR, Styrene Butadiene Rubber. Foi em 1928 que a empresa americana Standard Oil fez um acordo com a empresa alemã IG Farben. Dentro desse acordo, a Standard Oil podia adotar patentes da IG Farben como se fossem delas. Como em 1938 o governo nazista da época tinha proibido qualquer compartilhamento de informação sobre a produção de borracha artificial, a empresa alemã cedeu a patente da SBR para a Standard Oil, porém não ofereceu nenhuma informação técnica sobre o produto, alegando que a empresa americana não saberia como produzir o SBR de forma independente. Entretanto, houve um esforço do governo americano para que a produção dessa borracha fosse possível. E, anos depois, os Estados Unidos já produziam mais de 800 mil toneladas de borracha artificial. Os caras realmente têm que ser muito inteligentes pra criar tudo isso. Pois é, cara. Você imagina se não existisse a borracha, velho, borracha artificial, ou a descoberta da borracha, a gente não ia nem tá conversando aqui, velho. A gente não ia ter nada. É verdade. Bom, chega de falar de isopreno e borracha, né? Vamos jogar logo